muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, começando mais um Esporte Clube, nosso QG, nosso bunker esportivo, hein? Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte, de futebol. E hoje, um pouquinho mais especialmente, do tricolor paulista, São Paulo, afinal, recebemos aqui Raí Monteiro. Raí, tudo bem? Tudo bem, Felipão? Um abraço para você, para todo mundo que tá nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, já Diz, que né? Vai saber, nessa né? plataforma as horas de visualização elas variam muito. Mas é um Exato. prazer estar aqui com vocês pra gente bater um papo. Raí, não consigo não te fazer essa pergunta assim, né? Porque tava Eu preparando. até imagino qual seja. Preparando a pauta para conversar com um São Paulino, um cara que conhece muito de São Paulo, chamado Raí. Assim, seu nome é em homenagem ao Raí? Sim, é. Olha, seu pai. Muito São Paulino. Eu nasci em 96, né? Um pouquinho depois do Mundial, dos 2 mundiais que o São Paulo ganha. Um deles com o Raí sendo um jogador determinante, fez gol de falta na Golaço. final contra o Barcelona. Então, ele estava ali querendo presentear um dos filhos com isso. Meu irmão nasce um ano depois, mas minha mãe não deixou meu irmão chamar Raí. E nem Então, Miller, né? não, nem Miller, nem Palhinha, nem Cerezo, podia ser um pouco pior. E aí sobrou pra mim que nasci uns 3 aninhos depois ficar com a homenagem. E você já encontrou o Nunca, Raí? Olha, mas esse nunca tive a encontro precisa oportunidade. acontecer, Precisa né? acontecer. Nunca tive a Total. oportunidade de encontrar ele. Demais, cara. Mas assim, São Paulino, então desde criancinha, não tinha como fugir, né? Não tinha Não como chamar tinha Raí e outra. ser corintiano. Não tinha muito outra opção, né. Quando você tem um nome em homenagem isso é uma coisa até, assim, pra você pensar, né. Quando você vai colocar o nome do seu filho em homenagem a um jogador, cara, pode acontecer dele Total, torcer pra outro com time. certeza. Corinthians, Palmeiras, Ou do Santos, jogador enfim. fazer uma baita traição, né, Pois é, já pensou hoje o no cara vai time. lá e coloca o nome do filho de um jogador e depois ele vai jogar no rival. Total, cara, Igual o jogador que exatamente. faz tatuagem, Lucas Lima, por exemplo, foi lá, fez uma tatuagem dele campeão no Santos, depois foi jogar no Palmeiras. Isso Perfeito. acontece Tomar bastante. cuidado com essas tatuagens. Agora, estamos começando o ano, São Paulo entre altos e baixos, né, já 2 clássicos jogados aí, um arrebentou e no outro Foi muito arrebentaram mal. com, né. Como você enxerga esse começo de ano tricolor aí? Cara, eu acho assim, começo de ano, você precisa ter bastante cautela para avaliar, né, porque são poucos jogos, são poucos treinamentos. Tem uma coisa que eu sempre digo em relação ao São Paulo nesse começo de ano, claro que não vai valer para o próximo semestre, mas se a gente for olhar para o trabalho de uma forma geral, é preciso entender também que existem várias mudanças em curso, até de peças, né. "Ah, é um trabalho que permaneceu da temporada passada para essa, tem quase um ano que o Zubeldia tá aí", sim. Só que se você for olhar para a base do time hoje, o São Paulo hoje tem um lateral esquerdo novo, tem uma dupla de meio-campo que não trabalhou com o Zubeldia. Alisson e Pablo Maia não jogaram Não com o jogaram? Zubeldia. Estavam lesionados É, quando o aham. Pablo Maia, juntos eles fizeram um jogo com o Zubeldia no ano passado, que foi a estreia dele contra o Barcelona de Guayaquil. Na sequência disso, o Pablo Maia se machuca e voltou agora só. E o Alisson, um pouquinho depois, se machuca Também. também, tem ali uma cirurgia e tal. Então, foram jogadores que não atuaram com ele. Então, só aí você já tem três: o lateral esquerdo e a dupla de meio-campo. O Oscar é um jogador novo e a chegada do Oscar influencia em toda a dinâmica dos Do outros. ataque ali, né. Lucas, Luciano, Caleri. Então é um time novo praticamente. Você tá falando Uhum. aí de 4, 5 peças diferentes em relação à temporada passada. Quase Então eu meio acho que time ali, é né. preciso ter um pouco de calma e de paciência para ver o encaixe. E aí é muito legal você observar como as opiniões elas vão e voltam nesse começo de ano. Então ganhou o clássico do Corinthians, excelente, achou o time, quarteto mágico. Perdeu para o Santos, não dá para jogar assim fora de casa, o time marca pouco, não tem combate, é desorganizado. Então é preciso tentar ficar no meio termo dessas avaliações que estão muito nos extremos, né. E o Oscar já chegou, assim, fazendo bonito ali, Sim. principalmente no jogo contra o Corinthians e tal, mostrando que é, né, um ótimo jogador. Mas a torcida do São Paulo, a princípio, tinha aquele receio com ele, uma certa mágoa ali antiga e tal. Jogador de futebol tem isso, né? Um jogo e você já tá perdoado e já tá absolvido? Principalmente quando você decide um clássico, né, ele foi o jogador mais decisivo. O Lucas fez 2 gols contra o Corinthians, mas ele foi o jogador mais determinante, na minha Uhum, avaliação. uhum. Pelo menos ele marca um gol, participa da jogada dos outros 2. Assim, eu vejo da seguinte forma, muito racionalmente, essa questão do Oscar. A gente precisa voltar no tempo e tentar se colocar no contexto daquela época, né. Ele era um menino de 17 anos, muito influenciado pelo empresário, pelo procurador dele, e essas coisas acontecem até hoje. Os empresários procuram um lugar bom para os atletas deles? Sim, mas eles também procuram um lugar onde eles vão ganhar um bom Com dinheiro. certeza. E no caso do Oscar era isso, o litígio aconteceu muito mais por uma influência do empresário
do que ele, um menino de 17 para 18 anos, falar: não, vou embora daqui porque os caras não querem me pagar um FGTS, que era meio que a história da época, né? Então, assim, eu não vejo muito motivo para guardar um rancor do cara. Ele foi embora, fez a história dele e agora voltou para tentar construir uma história diferente. Eu acho que ficar num. Ah, o cara é um traidor, não deveria ter voltado e tal. Eu acho que existem outras questões em relação à contratação do Oscar. São Paulo pode pagar o que ele recebe por mês? É um Uhum. investimento correto dentro da engenharia financeira do clube? Acho que isso é uma outra discussão. Mas essa, do ponto de vista, entre aspas, de caráter do jogador, eu acho que é uma coisa muito. Assim, não dá pra você julgar sem tentar voltar um pouco no tempo e entender o contexto do negócio. É, e é legal isso, porque a gente acaba sendo mais justo e honesto com o jogador, que muitas vezes não foi o responsável por aquela Sem dúvida. escolha, né? Tem esse entorno todo mesmo, e às vezes o cara é xingado, execrado e querem matar a família, e o cara nem teve a ver, né? Eu acho que isso é importante, assim. Mas no fim das contas, o Oscar acaba sendo o 10 que o São Paulo procurou aí nos últimos anos e não encontrou, desde o Dani ali, né, que por mais que seja lateral, tentou ser o 10 do São Sim. Paulo. Rames, assim, o Oscar, você acha que é o tiro certo, digamos assim? Eu acho que sim. Tecnicamente ele é um jogador muito acima da média e dá Uhum. pra perceber. Deu pra perceber já no jogo contra o Guarani nos poucos movimentos. Num tapa, numa inversão de bola, num posicionamento. Já consegue entender que ali se trata de um cara diferente. Perfeito. O que ele vai precisar é de condicionamento físico, de entrosamento, da percepção se ele vai conseguir a batida do Brasil de quarta, domingo, 80 vezes num ano. Tudo isso é preciso ser levado em consideração. Mas um jogador muito diferente ele é. E acho que é um caso bem diferente desses outros que você citou, principalmente o Rames, né, o último deles. O Rames é um jogador que nos últimos anos não tem atividade. Ele não joga muito, não jogava há muito tempo. Tanto que ele já tá lá, saiu de outro clube, já foi Total. para outro. Então, eu acho que é preciso entender um pouco isso também, né. O Daniel, eu até acho que o período que ele jogou no São Paulo, ele fez bons jogos. Eu acho que as pessoas Uhum. misturam um pouco as coisas, né. Misturam o que eu digo no sentido esportivo. O fato dele ter saído como saiu, do salário muito alto que ele ganhava, do São Paulo até hoje, mesmo nas condições que ele está, pagaram um salário É para ele. mesmo? Eu acho Paga que até o salário. até o São Paulo paga salário para o Daniel Alves, se não me falha a memória, até 2026. Porque ele tem contrato, é Não, isso? Não. pelo valor da rescisão. Ele não abriu mão de Ah, nada e o São Paulo, paga uma parcela mensal de R$ 500.000 para ele até 2026, que que era o louco. valor do contrato que ele Perfeito. tinha, o valor total do contrato, né. Então, o salário dele mensal era maior do que isso, e era até a Copa do Mundo passada, de 22. 2. Mas como o São Paulo teve que diminuir esse valor para pagar em mais tempo, você Esticou o estica tempo e essa paga dívida. menos. Se não me engano, é até final de 26 ou é o final desse ano, mas é um valor de 500.000 mensais. São Paulo paga para o Daniel Alves. Que loucura, né. E assim, ele tá agora eu não sei se ele tá no Bra se ele tá na Não, tá na Espanha? Tá na Espanha, ele não Espanha, pode né. sair da Tá Espanha. preso na Espanha. Sim, ele não tá preso, né, ele tá em casa, mas ele não pode deixar o país. Perfeito. E Zubeldia pra você, é o nome ideal? Você acha que o Zubeldia é um cara você acha que ele já conquistou a torcida do São Paulo ou você acha que a torcida do São Paulo ainda tem ali uma questão com a confiança? Porque o Zubeldia me parece assim, quando tá ganhando a torcida tá totalmente quando ele perde um jogo e tal, parece que ele é frágil no cargo, Sim. assim. Eu acho que tem o mundo atual nos coloca diante dessa divisão, eu pelo menos acredito. Eu acho que existe um torcedor do estádio e o outro da rede social. Eu acho que são perfis muito Diferentes, diferentes, né, tem até razão. mesmo nessa avaliação. No estádio, você não tem um ruído em relação ao Zubeldia. Um grito de burro, uma reclamação por uma substituição, zero mesmo. Desde o do período que ele chegou e esse tempo todo e tal. E ele tem ali alguns aspectos que para algumas pessoas saltam mais aos olhos, né? Então, Uhum. a energia dele à beira do campo, o fato dele invadir o campo quando sai um gol, chutar uma placa, chutar uma garrafa, brigar com o árbitro. Tem muito torcedor que se vê nisso e acha, pô, esse cara tá defendendo as minhas cores com Perfeito. unhas e Me dentes. É representa, um né. pouco o que acontece com o Abel, vai, que também diminuiu em relação ao que era um outro período da história. E o torcedor da rede social, na sua grande maioria, quer que ele queria já que ele já tivesse ido embora. E a cada jogo até com vitórias, encontram pontos de questionamento. Eu acho que são válidos alguns dos pontos de questionamento. Até teve um episódio curioso, né, do jogo contra o Guarani. Eu fiz uma pergunta para ele na coletiva, recortei esse pedaço e publiquei lá na minha rede social.
Cara, teve umas 200 respostas, assim, de gente: "Esse cara tem que ir embora, não sabe o que ele tá falando, está expondo a sua fragilidade na coletiva". Então eu acho que tem 2 mundos muito distintos, né, o do estádio e o da rede social. O da rede social quer ele fora de qualquer jeito, Uhum. isso se agrava a cada derrota ou a cada vez que o São Paulo não vai tão bem. No fim do ano, eu acho que, isso foi um ponto, né, o fim do ano, a reta final do Brasileirão trouxe pra ele, pra boa parte desse grupo, uma mochila pesada pra essa Verdade. temporada. A eliminação, É, né, as a derrotas seguidas no Libertadores. fim do Campeonato Brasileiro e tal. E o pessoal que vai mais ao estádio, eu não vejo tanto dessa forma de querer uma saída, uma troca rápida. Eu acho que eles têm uma percepção um pouco diferente do trabalho dele. E é maluco porque, assim, o cara que tá xingando no Twitter, muitas vezes é o mesmo que está no estádio e Sim. não está xingando no estádio. Porque tem essa coisa, né, essa lenda, e que não é uma lenda, mas de que todo famoso que é muito xingado na internet, quando ele vai na rua, ninguém xinga ele. Ele É. fala isso, ele fala: "Olha, eu vou no shopping e ninguém fica e no né, porque o Twitter e a internet trazem essa, né, essa coisa do você pode estar lá anônimo, A te maioria, deixa né? mais covarde quase, assim, nesse Ah, sentido, sabe? cara, a maioria acontece isso, né? Até às vezes a gente que trabalha em veículos e emite às vezes opiniões sobre determinados Uhum. temas. Por exemplo, teve um tempo atrás eu estava fazendo um programa lá na Jovem Pan e a gente estava falando sobre a questão do Corinthians, né? As questões financeiras do clube e tudo mais, que são questões pertinentes. E aí eu fiz lá um comentário, o pessoal recortou um trecho, publicou na rede social da Jovem Pan. Cara, esse trecho deu muitas respostas, assim, de pessoas xingando mesmo. Aham, E aí você vai olhar, não tem foto, não tem nome. perfeito. Então o anonimato encoraja as pessoas a saírem ofendendo as outras, assim, de graça. É, Porque ela tem uma opinião diferente da sua. Porque perfeito. eu acho que o Corinthians não pode ter o time que ele tem, financeiramente. E também acho que o São Paulo não deveria ter contratado o Oscar do ponto de vista financeiro. Só Aham, que aí, muitos falaram isso, né? "Ah, por que você não fala do São Paulo?" Eu falei, quando fui perguntado. Agora eu tô perfeito. lá fazendo um comentário sobre o Corinthians, eu não posso interromper, viu? Mas eu também acho que o São Paulo não pode. A gente tá falando do Corinthians naquele momento. Não, e com o tempo você começa a entender, né, no jornalismo esportivo, como o público recebe o jornalismo esportivo, que assim, tem alguns temas que se você tocar, você Sim. vai ser execrado, né. E com a torcida corintiana, eu Esse é um sendo corintiano, deles. esse é um deles. Se você falar que não, que tem problema de grana, que não devia ter trazido o "Ah, você não quer saber, você não sei o quê". Então assim, é duro, né, porque às vezes você só quer ser coerente. E ser coerente parece que machuca certos torcedores, né. É, e eu acho que também tem uma questão da opinião, né, cara? Assim, não é um crime a pessoa pensar diferente de você. E a gente vive num mundo de uma forma geral, mas transportando esse debate mais para o Brasil, onde as pessoas perderam um pouco a capacidade de discordar umas das outras de Uhum. forma natural. De Você tem debater, um ponto de dialogar, né. vista, eu tenho outro, tá tudo bem, a Tá gente tudo pode certo. discordar. Parece que discordar é algo como brigar, É uma e não agressão, é, né. cara. Você Perfeito. pode achar, por exemplo: "Ah, eu acho que o Corinthians deveria sim investir para comprar o Memphis Depay". Eu acho que não. Acho que do jeito que o Corinthians, da situação financeira que o Corinthians tem, é um movimento arriscado pensando no futuro, mas são visões diferentes. Claro, e tá tudo certo. Exato, a gente não precisa se agredir por causa Isso, disso, você cara. segue o debate, tá, eu sei como você pensa de maneira diferente, e lá na frente a gente pode se encontrar de novo e falar: "Ó lá, viu que eu te falei que eu estava certo, não sei o quê". É É isso, isso. uma relação tranquila, sem As precisar. pessoas não têm mais dado o braço a torcer nesse sentido, né. Ou até mesmo, eu até ouvi outro dia, eu estava ouvindo uma entrevista e uma das pessoas que estavam lá falou uma coisa muito interessante. Hoje em dia você não escuta mais alguém dizer para o outro: "Pô, não é que você tem razão?" As pessoas não falam, porque elas só querem ter razão em relação àquilo que elas estão A razão falando. dela, A né, minha, o que eu tô exatamente. falando é a minha razão, o que você É, tá falando é a sua e é. acabou. E aí, eu acho que isso limita muito a conversa, né, a gente fica só querendo conversar com os iguais, com aqueles que pensam a mesma coisa que a gente. E transportando isso para o mundo do O futebol é futebol, muito né, negativo também. potencializa isso, fica tudo mais potencializado, né. A gente falou sobre o Rames, né, no São Paulo, um gringo. Outro dia vi você também falando do Jamal Lewis, Sim. né, um gringo também que não deu certo no São Paulo, assim como o Rames. Se eu te perguntar aí top 3 gringos que não deram certo no São Paulo, assim, quem Ah, o você Rames é o escalaria? primeiro. O Rames é o Esses primeiro. 2 poderiam estar nessa lista, cara. O Jamal Lewis é uma contratação inexplicável, né. Sim, tem outros nomes por aí, se você for Juan Fran fuçar na entraria história nessa? recente. O Juan Fran, principalmente pelo que custou, jogador caríssimo que entregou muito pouco. Acho que o Benítez, muitas vezes pelo hype que teve e também entregou muito pouco.
O próprio Cueva, a mesma coisa, entregou pouco pelo que se Hum, esperava, o que se imaginava, e até a qualidade que eu acho que esses 2 jogadores têm, eles têm outros problemas. Mas talvez Rames, pelo que custou principalmente, né, que é uma operação meio mal uhum. resolvida, para Fácil. ficar em 3 da atualidade e pensando na questão financeira. Juanfran, Rames Rodrigues e um que também não é inexplicável a contratação, talvez até seja um pouco, mas acho que faltam explicações do desfecho financeiro da história, é o Galopo. Chegou comprado naquele negócio de criptomoedas, depois não era bem isso. Ele é até hoje a contratação mais cara da história do São Paulo, é um cara que, do ponto de vista esportivo, entregou Ele nada. é o contratação mais cara da Sim, história do São a Paulo? contratação O mais cara da Galopo? história do São Paulo, Galopo. E ninguém sabe até hoje como foi pago, quanto que eu digo no sentido de, tá devendo algo ainda ao Banfield, né, que é o clube que ele Uhum. jogava, já Sim. quitou, já pagou tudo, mas ele é a contratação mais cara da E história do agora ele São foi para o Paulo. River, né? Tá jogando no River do Galhardo, fez uns 2 jogos como titular nesse começo de temporada, tem jogado até razoavelmente bem. Assim, eu não acho que seja um jogador descartável, mas um cara que chega com esse cartaz, Uhum. jogador mais caro da história do clube, Tipo um volantão bem argentino, ele chegou com essa coisa, né? ele precisa te devolver algo. Flaco Lopes é o jogador mais caro da história do Palmeiras. O Alcaraz, que foi embora do Flamengo agora, é o jogador mais caro da história do Flamengo. O cara ficou 3 meses no Flamengo e Foi foi pra embora, onde? pro Everton, na Ah, é Inglaterra. mesmo? Então, Olha. essas contratações você tem que, assim, quando vem com esse cartaz, você precisa ter uma avaliação, acho que um pouco mais rigorosa em relação a Total, elas. antes de fechar mesmo, né? E se eu te perguntar então, o gringo que mais deu certo na história do São Paulo? Puta, na história é muita coisa, vai, mas eu Tá bom, vou vai, ok, reduzir temos para um bastante. Top 3 então da reduzir história para ali. um pra um Top período 3 da menor. história. Acho que o Lugano, jogador campeão do mundo, né, inclusive tá até no é até um dos garotos propagandas do uniforme novo de São Paulo, que homenageia os 20 anos do Mundial, vamos completar no fim desse ano, se não me engano 19 de dezembro, algo assim. Putz, Lugano eu acho que é o principal, assim, dos que eu vi, né, Vai, dos que você viu, dos assim, que eu né? vi, eu acho que o Lugano é o principal deles. Porque também, a gente hoje vive mais esse movimento, né, de ver jogadores de outras partes da América do Sul, principalmente, jogando no Brasil. Mas não era Não tão era. assim antigamente. Se você pegar os grandes times do São Paulo desses últimos 20 anos, que é esse time campeão mundial, por exemplo, campeão mundial, tricampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro e campeão da Libertadores, ele não tinha nenhum gringo. Olha, não tinha nenhum gringo. O 11 inicial dele só tinha o Lugano, em algumas dessas temporadas, né. Eu acho que o Lugano fica no São Paulo de 2004 a 2006, algo assim. O bicampeonato brasileiro ele já não participa mais, se não me falha a memória. Então ele era o único. Era o único. E São Paulo tem uma história com uruguaios, né? Pedro Rocha, entre outros. Então, eu acho que dessa geração que viu o São Paulo ganhar muita coisa, ele é o mais marcante. Com O time que certeza. ganhou a Copa do Brasil não tinha, puxando de cabeça, que tinha o Caleri como Ah, é um verdade. jogador, um gringo, Galera. né? E o Dario Pereira. Dario Pereira, Jogou né? muito tempo lá Muito atrás, lá né, no São atrás, Paulo. né? Inclusive, vive no Brasil, vive em São Paulo, né? O Dario Pereira. Sempre encontro E ele ele pelos trabalhou no bares. São Paulo por muitos Trabalhou, anos, né? trabalhou também no São Paulo. Foi um zagueiro espetacular, pelo eu não vi jogar, né, mas o que as pessoas relatam, né, quem viu, diz que foi de fato um zagueiro, assim, muito acima da média, um nível, absurdo, o Dario Pereira. Eu acho que, então, nesse histórico recente, o Caleri tem uma identificação muito Tem, né? grande, né, nem tanto tecnicamente, até escrevi um negócio sobre ele no sábado, né, que ele fez uma jogada boa ali no gol do Lucas, e ele Uhum. tem sido alvo de muitas críticas, porque ele não marca um gol desde 25 de setembro, se não me falha a memória, no jogo contra o Botafogo da Libertadores, que ele faz o gol de cabeça e leva o jogo para os pênaltis. Depois ele perde o pênalti na Total. decisão de pênaltis. Pode crer. Ele não é um jogador tecnicamente, você fala, nossa, que grande centroavante técnico tem o São Paulo. Sim. Mas ele é um cara que briga, que luta, que se entrega, que Pivô, sabe fazer um não pivô. perde uma bola, que disputa todos. Ele até às vezes perde alguns gols por falta de um refino, né? Mas eu acho que ele Uhum. entrega muita coisa. E pensando em um clube que não tem capacidade financeira de ter um cara como Pedro, por exemplo, você quebra o galho de outras formas. Perfeito. Talvez com jogadores mais competitivos. Mas depois de dar essa volta toda respondendo sua pergunta, eu acho que os dois, assim, desse histórico recente, dos últimos 20 anos, vai, Lugano por esse período e o Caleri pela Caleri. atualidade. É, não, com Foi certeza. Acho que fundamental no esses título da Copa dois. do Brasil. Mas então agora no momento é toca no Caleri que é quase gol? É, Ou por toca no essa Caleri que talvez seja gol? por esse histórico, né, tem sido isso. E eu até, o Caleri passou por algumas questões pessoais, né, que Uhum. não é algo de segredo de ninguém e tal, ele terminou um relacionamento e E isso teve a morte do Esquerdos também, é, né? Que parece que pegou muito ele lá, sim, né? ele também foi um dos caras que ficou muito se envolveu muito com essa história, né, até foi lá
até foi lá pro Pro Uruguai, Uruguai verdade. no velório, no Velório, enterro é. e tudo mais. É. Ele passou por muitos problemas pessoais nos últimos tempos, né. E essa é uma outra questão em relação ao futebol, porque muitas vezes as pessoas olham para o futebol: "Ah, esse cara ganha 1 milhão por mês, ele tem que ser Uhum. uma máquina". Sim, E ele é uma pessoa que está exposta a fragilidades, aos problemas da vida, a terminar um relacionamento e isso perfeito. deixar ele numa situação, emocional ruim, a Claro, é. perder um parente, um amigo, um pai, uma mãe, um cachorro que seja. Perfeito. Não, Eles são cara, quando pessoas. você termina um relacionamento, assim, a dor que você sente, né, muitas vezes, assim, cara, você não quer sair da cama. Você aí que tá assistindo, todo mundo. Por É que que isso. um jogador é diferente? O cara também tá na bad, o cara tá indo lá jogar na bad. E ele tem que jogar, ele tem que performar, né? O futebol tem isso também. O cara tem que entregar performance toda segunda, toda domingo e quarta, assim, né? Tá muito exposto, né. Muito, e muito cobrado, assim, né? Então, no caso do Caleri, tem um pouco dessa questão, né, eu acredito. Ele vive uma fase ruim há bastante tempo. Ele não é um centroavante que vai te entregar 30 gols numa temporada, não é essa, Não é, embora né? ele se parece estranho dizer isso, não é essa a característica dele, mas não são esses os números que ele traz na carreira. Ele é um centroavante que vai te ajudar com outras coisas. Agora, se você for o Flamengo, você não vai ter o Uhum. Caleri no comando do seu ataque. Ok, mas o São Paulo não tem outra opção nesse momento. Eu acho que ele não é um jogador descartável. Concordo, porque se você analisa o futebol, o jogo mesmo, essas chances que ele cria ali, como o passe que ele deu pro Lucas e tal, basicamente ele fez a jogada sozinho. Aquela Sim. jogada não ia dar em nada, teoricamente. Ele foi, brigou, disputou com o gigante lá, Luan No Pérez, jogo contra dois o Corinthians, enormes 2 gols também, né? saem de jogadas dele. O gol do 3-1 é uma parede que ele faz e devolve a bola no Lucas, e o gol do 2-0 é uma pressão que ele toma a bola, que ele recupera a bola, o São Paulo recupera a bola, ele pressiona o Carrilho não consegue chegar, e aí o Luciano serve o Oscar e ele faz o 2-0 um pouco depois ali do primeiro gol. Então, de alguma forma, de outras formas, ele tem sido Contribui, importante, tem claro, contribuído de algum claro. jeito. Não entra no número lá na estatística, mas é fundamental. Esse olhar tem que ter, porque senão, se todo mundo, se os 11 tem que ter uma estatística muito alta, isso não Se existe. você olhar para o cara, só não fez um gol, não serve, não fez um Isso. gol, jogou mal, Não tem time. é preciso olhar para outras coisas dentro. Concordo. Como eu disse, concordo que ele não tem jogado bem, mas tem esses pontos dentro dos jogos que ele tem sido importante também de alguma forma. Agora, voltando lá pro São Paulo dos anos 90, o Palinha deu uma entrevista faz pouco tempo e ele disse pro Benjamin Bach, e o Benja pergunta pra ele: "Quem era o diferente daquele São Paulo?" Ele fala: "Eu". E aí o Benja fala: "Você jogou mais do que o Miller?" Ele fala: "Joguei". E ele fala: "Você jogou mais do que o Raí? Será mais importante?" Ele falou: "Era muito mais importante do que o Raí, eu jogava muito mais do que o Raí". Onde está o Palinha nesse São Paulo dos anos, você acha que o Palinha jogou mais do que o Raí, do que o Miller, assim? Acho que não, Não. não. É basicamente como a entrevista do Cristiano Ronaldo há alguns dias, né. Aham. Sou o jogador mais completo da história do futebol. Ele foi um muito bom atacante, muito Uhum. bom mesmo, mas o Miller foi um centroavante extra classe. E o Raí, um meio-campista de seleção brasileira, de PSG. Hoje é meio normal, né, você ter ali brasileiros se destacando na Europa, né. Sim, Mas naquela época, anos 90, eram raríssimo, poucos, muito raríssimo, poucos. raríssimo. Tanto que o Romário, a porta de entrada do Romário e do Ronaldo Fenômeno na Europa é o PSV. É, Hoje um brasileiro, o Endrick, vai jogar no PSV? Vai. Então, eram outros tempos, e um cara se destacar no PSG que não era era muita esse coisa. Não era PSG esse. milionário, O né. Ronaldinho Gaúcho jogou também no PSG, Verdade. muito longe de ser esse PSG milionário, né. Então, a grande história do Maradona na Europa é no Napoli, por Hum, exemplo, não é no Milan, na Inter, no Real Madrid, no Barcelona, ele até jogou no Barcelona um pouco depois. verdade. Então era um outro momento da história, né. Eu acho que o Palinho foi um muito bom atacante, muito bom mesmo. Daqueles ali tops do futebol brasileiro, mas melhor que esses 2 eu acho que E não. ele era meio assim, né, remetendo à época, assim, ele era meio um reserva de luxo, o cara ele não era tão titular ali naquele time, pelo que eu me lembre, No assim. mundial ele até foi Foi titular na titular. na na final, né, contra o Milan. Contra o Barcelona não me lembro agora, mas contra o Milan ele foi titular na final. Era uma peça importante, Uhum, inegavelmente uma peça uhum, importante, mas claro. ele não era o melhor jogador do time. Esse time do São Paulo era uma loucura, Era né, muito bom. com o Tele ali, era aquilo lá era Miller, Palhinha, Raí no meio-campo, aí tinha Cerezo. Cerezo foi um baita de um jogador, um cara que, pô, com quase 40 anos ele já jogou estava na finaleira de já. carreira ali, Ele né. jogou a Copa de 82. A gente tá falando de 93, 92, 93. Total. E na Copa de 82 era ali o prime, né, do Cerezo. Jogou outro exemplo desses que a gente fala da Europa, o Cerezo jogou no La Corunha.
E era um grande time do futebol Verdade. espanhol. La Coruña brigava de igual para igual com o Atlético de Madrid, com o Real Madrid, com o Barcelona. Já é um time que tá na terceira Jogou na divisão. Sampdoria também, o Jogou também Cerezo, é. Sampdoria, campeã da Champions em 94. Então, era um finalista da Champions, perdão, em 94, perdeu pro 93, perdeu pro Barcelona, porque o Barcelona vai jogar o Mundial com o São Paulo. Ah, olha, é mesmo? Não é Foi da Sampdoria e Sampdoria? Barcelona a final. Gol do Caraca! Koeman de falta, que foi até técnico da seleção holandesa um Sim, tempo acho que, se eu não atrás. me engano, o Coman é o zagueiro com mais gols na história É, do futebol. ele fez um gol de falta, né? É dele o gol que dá a primeira Champions que o Barcelona ganha, 93. E aí vai jogar o Mundial contra o São Ele Paulo. joga. Ele É a joga. final, ele Era um time que joga. tinha o Guardiola, tinha Sim. alguns jogadores O importantes. goleiro era o Zubizarreta, Zubizarreta. né? Zubizarreta Aham, era o goleiro. da Então, seleção. era um time que tinha ali. Era um time forte, o time do Barcelona. O Stoichkov. Cruyff, Stoichkov. O Cruyff era o técnico daquele Barcelona. Então, não é Cara, qualquer coisa. Então, você olha, por exemplo, o Cerezo é um nome legal desse time, né? É um cara que com quase 40 anos estava jogando ali num nível absurdo. absurdo, ele As, destruiu as, naquela as época. finais de Mundial que ele faz, então, e jogos espetaculares. Você olha, você fala, esse cara tem 40 anos. E tá, pô, correndo o campo inteiro e Total. tal. E ele tinha as passadas largas, assim, meio. Ele joga os dois mundiais? Não, só um, Eu né? acho que ele joga só um. Só um. O Só um dos segundo, dois, acho, né? Só um dos dois Aham. que ele joga. E quem é teu maior ídolo, assim, do São Paulo? O Raí? Rogério Ceni. Rogério Ceni. Eu não vi muito o Raí jogar, né? Porque eu sou de 96, ele jogou no São Paulo até 99, 2000, se Perfeito. não me falha a memória, né? Eu conheço de ver, estudar a história, ver vídeos e tal. Tem a final épica do Paulista, que ele chega de viagem um dia, joga no outro contra o Contra o Corinthians, Corinthians, e destrói. marca, acaba com o Faz 2 jogo, gols, né? acho, né? Jogando até com a camisa 28 naquela ocasião. Mas dos que eu vi, Rogério, né? Mais de Rogério. 20 anos de São Paulo. Todo o simbolismo de um goleiro fazer gols e, pô, é uma Você história. acha que a gente vai ter de novo no futebol? Você acha que cabe, ainda tem lugar hoje em dia para um goleiro batedor de falta? Assim? Porque nessa época a gente teve dois Sim. monstros que faziam gol quase toda semana. Rogério Ceni e José Luis Chilavert. Que até o recorde que o Rogério bate do Chilavert. Se Exato. não me engano, no jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, que ele faz 2 gols e aí ele ganha a placa do Guinness, né? De bater o recorde Fez do mais de 100 Chilavert. gols na carreira, né? Fez 120 por aí, o Rogério Loucura, tá? fez. Loucura. Mais de 1000 jogos pelo São Tem Paulo. jogador de linha que não tem esse número de Eu gol. fui muito. Eu assim, tive a felicidade de estar no estádio em muitos momentos épicos, assim, do Rogério. Então, eu fui no jogo 1000 dele, é um São Paulo e Atlético Mineiro, no dia 7 de setembro. Eu lembro que era o feriado, não lembro o ano, Uhum. mas era um 7 de setembro, era um feriado. Fui na despedida dele, que foi um jogo esquisito, né? Porque você vê ali uma coisa que vai se desmaterializando, né? Um cara indo embora de um lugar. Você tá meio. Assim, você olha pra aquilo e você fica meio sem entender. Porque, sei lá, dos últimos 12 anos da sua vida, você tá acostumado a ir ali e ver sempre aquele cara ali. Total. E você sabe que depois daquele dia você não vai mais ver ele ali. É meio como se o cara tivesse morrido. Os Total. jogadores falam isso, né? Que a aposentadoria é a primeira morte deles. Jogador morre duas Tu vezes, morre duas né? vezes, eles morrem quando se aposentam, É. e acho que deve ser um sentimento mais ou menos Com assim. certeza. E vi muitos gols dele no estádio, e os 3 campeonatos brasileiros que ele ganhou, enfim, Libertadores, Mundial. Você ser impossibilitado de continuar exercendo a sua função porque a tua idade bateu, deve ser uma coisa muito cruel que a gente não vai passar na nossa Pois é. carreira, É, né? A e gente vai poder fazer nossa você carreira pra pode ir sempre. até. E até é um. Por isso que até às vezes a gente julga um pouco aqueles que passam do ponto, no sentido de parar, né? Ah, perdeu o Já timing de deu, parar, né? já deu. Já tá Mas não deve acabado. ser uma situação fácil, O cara né? quer Eu até jogar. olho, porque no ano passado a gente teve a aposentadoria do Kroos, né? Do Tony Kroos. Aham. E ele se aposentou com 34 anos, se não me engano. Pô, esse cara tem muita lenha pra Muita queimar. lenha, uns Ele 2, tava 3 jogando anos ainda. muita bola quando ele faz o último jogo por clubes dele, é a final da Champions, que ele dá um passe pro gol do 2-0 do Real Borussia. Madrid contra o Borussia. E a reta final da carreira dele, os últimos jogos são na Eurocopa, né? Ele se aposenta com a eliminação da Alemanha contra a Espanha nos Verdade. pênaltis. Então, você olha pra aquilo e fala, cara, o que esse cara tá fazendo, parando de jogar? Dá pra ele jogar mais. Ele Total. 34, ele poderia jogar mais uns Uns 6 2, 3. anos se ele quisesse. Mas o cara entendeu que pra ele deu ali e tal. E tem outros, pra pegar um exemplo do mesmo time, o Modric tem 39. Não consegue largar o osso. Não larga. E ele não Uhum. joga no mesmo nível que o Kroos, por exemplo. O Kroos Perfeito. joga muito mais bola que ele, Já tá hoje. mais no Ele banco e já, tal, né? quando entra, já não consegue contribuir É. tanto. Faz ali um outro bom jogo e tal. Mas são exemplos, e você entende nesses dois como é uma decisão muito particular, cara. Um olhou pra carreira dele e falou, pô, pra mim deu.
quero Perfeito. curtir minha família, minhas filhas, o Isso. caramba. O outro, às vezes, O pra outro fala: "Pô, não assimilar e pra quero, aceitar, né, quero mais um não ano, deve quero ser mais um ano". fácil. Tanto que nos últimos 4 anos, se não me engano, o Real Madrid foi renovando com ele 1 ano. Mais um Aham. ano, vamos ver se dá. Mais um ano, eu acho que esse agora vai ser o Vai ser o último. último, né. E e aí uma vez que espera, a pergunta que eu ia te fazer pronto. Rogério Ceni, você acha que ainda tem espaço pra ele ser técnico de novo do São Paulo, Não, assim, não? não. Você não acha que essa idolatria ela é tão forte que daqui um tempo vocês vão esquecer tudo que aconteceu e falar: "Queremos o Rogério de novo"? Eu acho que com o Rogério tem uma coisa que atrapalha muito ele, que é a paixão que ele tem pelo clube. E muitas vezes eu acho que isso está à frente da razão em algumas decisões que você precisa tomar como treinador. Acho que tudo é muito maior Muito quando visceral ali, né. eu acompanhei muito de perto alguns momentos dele como técnico, principalmente nessa segunda passagem, né. Ele teve uma primeira que durou ali 6 meses, logo quando ele para de jogar, Uhum. passa 1 ano, ele passa 1 ano ali fazendo um intercâmbio, vai pra Europa, estuda, tudo mais, e aí dão a ele a possibilidade de ser Primeira técnico no São Paulo, 2017. E era um time muito fraco, aquele time do São Paulo, né, então era uma aventura que não daria certo, fato, até pensando em um cara que tá começando a carreira, né. O total. ideal é você começar ali, o cara já começa no São Paulo, clube enorme e tal, e aí começou muito mal o Campeonato Brasileiro, ele foi demitido ali na 9ª rodada, um negócio assim. E aí ficou uma coisa meio Rogério Ceni demitido do São Paulo. É, né. E foi o que aconteceu de novo nessa ocasião, né, essa última passagem dele. Então eu acompanhei essa segunda mais de perto, alguns jogos mais de perto, inclusive eu estava lá em Córdoba na final da Sul-Americana, Sul-americano. São Paulo perde para o Del Valle, estava lá a trabalho, então, acompanhei muito de perto aqueles dias, o jogo e o pós-jogo e tal, então é tudo muito com ele é tudo muito ampliado no São Paulo. Eu não sinceramente, eu achei ele muito bom técnico, mesmo, Perfeito. ele muito bom técnico, mas acho que no São Paulo e acho que ele também talvez tenha ciência de que: "Pô, aqui as coisas não vão funcionar pra mim". Às vezes a racionalidade tem que falar mais alto, né, do que a emoção ali realmente. Eu acho que o Rogério, justamente por ele ter tanto match com o São Paulo, justamente esse é o motivo de que é muito difícil dele conseguir render ali como técnico, porque todo mundo espera que ele vai dar E o até campeonato mundial é isso. para o São E Paulo como até por técnico. essa relação, as cobranças também são Então, maiores, né, enorme. com o grupo dele. Então não é o cara ali que é o treinador de um time, tem uma relação ali profissional, não que ele não tenha, mas eu acho que no caso dele aquilo é maior, porque é uma parte da vida dele. Então ele quer Aham. fazer mais Ele ainda dar quer. certo, né. Ele E quer aí as mais do que ninguém. cobranças acabam sendo até talvez um pouco exageradas. Tanto que nesse período todo a gente viu várias notícias dela de rusga, de mau relacionamento Uhum. com o outro. Diretoria e Não é tudo que o mais. cara é um mau gestor, não acho mesmo que seja. Mas é porque como as coisas são muito maiores dentro daquele clube, talvez o cara passe um pouco do ponto em uma cobrança, em uma orientação, porque ele quer muito Aham, vencer. claro, lógico. E o Morumbi, você acha que o Morumbi ainda vai tomar um caminho parecido com o Monumental de Núñez, assim? Você acha que Deveria, aquela, né. né, você gostaria de ver aquela pista de atletismo saindo e a arquibancada chegando mais ali? Você acha que é Gostaria. possível fazer isso? Possível é, do ponto de vista de arquitetura, Aham, acredito eu que sim. Eu acho que o que a questão ali para uma reforma, né, é você primeiro reunir condições financeiras, não é uma obra barata, nem um pouco, muito longe disso aliás, né, para conseguir viabilizar isso, né. O São Paulo tem aí uma parceria costurada, encaminhada com a W Torre, que é a é mesma verdade. construtora que praticamente refundou o O Allianz Allianz, né? Parque, né, foi preservado ali um pedaço da arquibancada para você ter um caráter de reforma apenas, Legal. legal, né. Aham. Porque se você joga todo o estádio para baixo, você Tá fazendo algo tá novo. fazendo algo novo, e aí são outros é um outro trâmite, né. Então, foi preservada uma estrutura para você dizer que é uma reforma, mas não foi. Eles jogaram o estádio no chão e construíram outro. Estágio novo. É isso. No caso do São Paulo, acho que nem seria necessário, né, Perfeito. essa ampliação ou essa readequação daria para ser feito. Agora eu acho que é preciso entender bem o modelo. O modelo com a W Torre do Palmeiras, eu acho que ele é espetacular do ponto de vista financeiro. A W Torre deu ao Palmeiras um estádio novo, só Uhum. que isso tem algumas contrapartidas, né. É o fato do Palmeiras muitas vezes não poder jogar na sua casa, é o fato do Palmeiras ter que ter um gramado sintético, porque ali existem muitos shows, então é preciso analisar e entender o quanto isso é positivo, o quanto é negativo. Se o clube tivesse condição, na minha visão, modelo ideal, ter condição ele, clube, de custear essa reforma, ou essa readequação. Não tem, isso é muito Aham. claro, e não vai ter num curto espaço de tempo. Então, dentro disso, você vai abrir para uma outra empresa
gerenciar isso. Quais serão as contrapartidas? Eu acho que isso que é preciso ser analisado bem, com calma, para entender lá na frente. Porque depois que você assinou o contrato Hã. e jogou o estádio para baixo e arrumou Virou. outro, não dá. Por exemplo, agora a gente vê muitas reclamações, né? Dos torcedores do Palmeiras, que eu acho que até algumas delas são justas, né? Pô, a gente não joga na nossa casa, tem que ficar jogando em Barueri. Assim, do ponto de Uhum. vista do torcedor, por exemplo, o cara vai lá, paga um sócio torcedor. Aí, pô, ele tem que ir pra Barueri, tem que ir pra Foda. Campinas. Não é o Complicado. ideal, né? É. Só que lá atrás, quando isso foi costurado, talvez não tenham pensado. Aham, perfeito. Mas e lá na frente? Isso tudo não vai valer a pena O Palmeiras também, tem né? mais, Acho que acho que 10 20 an anos de aham. cessão não, o contrato total 30 anos. O Allianz Parque foi inaugurado em 2014, 2013, 14, é. 13 para 14 foi quando o Palmeiras completou 100 anos, né? Já? Então já passaram Pô, já foram 10, 10, 10 12, para 11 11 anos. anos. Faltam 20 aí dessa parceria. Se não me Mas engano, passa rápido. 25 ou 30 anos o Palmeiras tem de parceria com, E aí o com a estádio é W teu. Torre. Depois disso já era. O estádio é seu e aí você vai gerenciar Aí não tem como mais show você do quiser. Justin Não Bieber vai no dia do ter, jogo. quarta-feira da Libertadores não vai ter mais o show. Exatamente. Que Embora eu essa acredite, contrapartida é pesada, né? Você embora ser eliminado da Libertadores porque a Sandy Júnior foram fazer o show é. no é osso, Não, osso. e isso tem também, um outro tópico em relação a isso é que, na minha visão pelo menos, o estádio de futebol não pode ser prioridade para Pro shows. show. Uhum. Um estádio de futebol, o próprio nome dele De já diz, é um futebol, né? estádio de futebol. Então não dá pra não ter jogo porque vai ter show. Acho que Concordo. as duas coisas podem caminhar juntas, Dias porque é uma diferentes, né? receita que o clube vai ter. É, mas você faz o show daqui, organiza lá, dá No pra todo caso do mundo. Palmeiras, que tem um sintético, você ainda consegue até otimizar isso, né? Dá pra fazer um show No terça e dia jogar anterior. quinta, por exemplo. Perfeito, 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 Eu acho que a perfeito. questão é costurar um pouco melhor essas datas, é bater certinho ali, pô, aqui não dá pra ter, aqui dá, aqui não dá, tal, porque isso é um rendimento importante. Com certeza. O São Paulo agora abriu, né, fez uma parceria com uma empresa e tem trazido shows pro estádio. O São Paulo tem tido alguns shows já nos últimos anos e tem alguns aí previstos para esse ano também. Um volume menor do que o Allianz, Aham. porque o Allianz está mais bem localizado, todas essas Acho questões, que né? até a estrutura de acústica e tal tá mais preparada, mas o Morumbi foi o grande estádio É um dos estádio shows maior também, né? brasileiros, é. Eu vi U2 lá, eu vi grandes shows lá, Michael Jackson eu cheguei a ver lá também. Eh, o Santos agora trouxe o Neymar, né, ou seja, o Santos trouxe de volta um grande ídolo da sua torcida. Fazer um exercício aqui contigo. Se você tivesse ali o poder da caneta e pudesse trazer um grande ídolo do São Paulo que ainda está atuando, ou não precisa ser um grande ídolo, mas um jogador ex-São Paulo que está por aí, jogando pela Europa afora ou pelo mundo afora, assim. Quem? Tem um ex-São Paulo que você olha, eu queria trazer esse cara de volta, assim. Quem? Temos aí um Casimiro, um É. Antony, um David Neres, dessa turma aí, assim. Pensando nas necessidades do time hoje, e você tentando fazer ali um casamento de características, como diria Tite. Parecido com esse do Neymar, né? Um jogador que tá ali numa idade que já não é, ele não é mais tão jovem, mas O ele não tá no, o ápice. Neymar não tá no fim da carreira, ele tem 33 anos. Se ele conseguir se cuidar, se condicionar, ele joga mais uns 5 aí com alguma tranquilidade. Acho que Uhum. não vai jogar, mas tudo bem. Um cara que tem mais ou menos a idade dele, eu acho que poderia acrescentar bastante é o Casemiro. É, né? Não seria tão caro, é um cara que tem uma identificação, não saiu tão bem do São Paulo, não teve uma saída assim que você fala, pô, o David Neres e o Antony, por exemplo, foram promessas que surgiram e muito rápido foram embora. Uhum. O David Neres jogou 7 jogos no São Paulo. Só 7 Naquela reta jogos? final do ano, tem um jogo que ele acaba com o Corinthians, uma vitória de 4-0 no Morumbi, ele joga muito. E pouco depois ele é vendido Pro pro Ajax. Ajax. Assim como o Antony O também, Antony é a né? mesma coisa, o Antony jogou um turno de Campeonato Brasileiro no São Paulo. Ele surge naquele time do Cuca, Diniz, não sei se é Cuca Diniz, Cuca Diniz. Ele nem chegou a jogar com o Diniz, ou jogou 3 ou 4 jogos, uma coisa assim que o Diniz assume bem no finalzinho daquele Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro antes da pandemia. Então era Uhum. o Cuca, até o meio o fim do primeiro turno ali, mais ou menos. Ele deixa e aí vem o Diniz. O Antony jogou um turno, mais ou menos. Mas eu me lembro que ele surge naquele campeonato de 2019, que afinal é São Paulo e Corinthians, o Corinthians ganha com o gol do Wagner Love no fim do jogo. O Antony surge numa transição, porque o São Paulo vem de um ano com um time mais veterano, né? Então era um time que tinha Diego Souza, Jusilei, Nenê, Nossa, Everton Cardoso. O Nenê. Diego Souza era o centroavante do São Paulo. Era o time do Aguirre, que é um time que estica a corda no Brasileirão, é líder um tempo, aí perde o campeonato pro Palmeiras. O Palmeiras vem no Morumbi, ganha um jogo, fazia 15 anos que o Palmeiras não ganhava no Morumbi. Aí ele ganha um jogo, assume a liderança e ganha o campeonato. Era o Palmeiras do Filipão, que ele tinha um time pra Copa do Brasil e um time pro Brasileiro. Aham.
O titular jogava Copa do Brasil e Libertadores e foi eliminado das duas, e o Total. reserva foi campeão Ganhou. brasileiro. E aí o São Paulo esticou muito a corda com aquele time e tal, foi pro ano, demitiu o Aguirre, né? O Aguirre foi refém do sucesso, Aham. porque o time era ruim e o time brigou pra ser campeão e não tinha time pra isso. Quando ele dá uma derrocada, eles mandam o treinador embora. Total. E aí no ano seguinte, o Ai, São desculpa, Paulo peraí. traz o Desculpa. Jardine, né? No ano Aham. seguinte, São Paulo traz levanta, acende o Jardine da base pro time principal. E aí o Jardine é eliminado da pré-Libertadores pro Tadieres e tudo mais. E aí eles vão em busca de um outro técnico. Aí vem o Cuca, numa transição Cuca-Wagner-Mancini. Porque o Cuca sempre teve aqueles problemas dele e tal. Sim. Não assumo agora, assumo depois, fico só um ano e saio. Então eu me recordo que o Cuca assumiu. O Cuca assinou com o São Paulo, mas não vou assumir agora. Vou assumir depois do Campeonato Paulista. E aí vem o Mancini, que era um membro ali da comissão permanente, enfim, ele era um funcionário do clube, não era técnico. E Uhum. aí tava ali meio que numa coisa, pô, caímos fora da Libertadores na pré pro Tadieres, o time muito velho, tem uma safra boa aí de Cotia. E aí ele sobe Igor Gomes, Gabriel Sara, Anthony, Brenner, sobe uma molecada, assim, uns 4 Gabriel ou 5 Sara, de uma que vez. hoje em dia tá no Norwich O lá. Galatasaray, ele saiu do Norwich e foi pro Olha. Galatasaray. E tá jogando muito no Galatasaray. Então ele faz, o Wagner Mancini faz essa transição e funciona. Os garotos vão bem. São Paulo elimina o Ituano num jogo de quartas de final em casa. E aí vai pra semifinal do Campeonato Paulista, jogo único no Allianz Parque. Aí o Cuca assume. Ele que tinha prometido assumir só depois do Campeonato Paulista. Ah, não, vou assumir aqui numa parceria conjunta com o Mancini. São Paulo elimina o Palmeiras no Allianz, nos pênaltis, segura ali e tal, passa nos pênaltis, e aí faz essa final que eu falei contra o Corinthians, que perde por 2-1. Inclusive o Anthony fez um gol naquele jogo. O primeiro jogo foi 0-0 no Morumbi. Segundo jogo na Neoquímica Arena, o Danilo Avelar faz 1-0. Uhum. O Anthony empata e o Wagner Love faz no final do jogo o gol do título. Então daquele time surgem esses garotos. E aí o Anthony até o finalzinho do ano fica, e em janeiro ele vai embora pro Ajax. Mas o Casimiro, quando ele sai, ele ainda não era, ele não era o Não. que, né, o que o Anthony foi, o que o David, ele não era ainda, ninguém dava muito Não, pro tanto que o Casimiro. Casemiro, e isso não é algo que eu estou. Não vou dizer aqui, é algo que ninguém sabe. O Casemiro tinha problemas com a noite paulistana. Isso é uma coisa de domínio público, né? Sumia, pô, cadê? Ficava 3 dias sem aparecer. E aí ele vai pro Real Madrid, e acho que lá ele tem um choque de. Ele Ele vai vai pro pro Real Real Madrid, Madrid B. aí emprestam E ele pro aí o Real Porto. Madrid, e aí ele é emprestado pro Porto. E aí no Porto ele faz uma temporadaça. E aí o Real Madrid traz de volta e começa ali uma gestão com calma, né? Ele volta pro Real Madrid em 2014. Ele vai pra Europa em 13, e aí em 14, ele é emprestado de 13 e 14, e ele é emprestado em 13, e aí 14 ele volta pro Real Madrid e ele participa ali como uma peça, um coadjuvante da reta final do título da Champions do Real Madrid, que foi o 10º Uhum. título que o Real Madrid ganhou da Champions. O Real Madrid tinha um jejum ali de 12 anos, e ele Nossa. fazia parte daquele elenco. O time tinha Cristiano Ronaldo, o meio-campo era Di Maria, Xabi Alonso e. Di Maria, Xabi Alonso. Ozil, não, No Ozil já tinha saído daquele time. Kedira tava naquele time, que fez algum. alemão. Que jogou 7-1, 7-1. Tinha Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo no ataque. Era um timaço. Marcelo na lateral esquerda. Aí o Real Madrid ganha aquela Champions com ele como um reserva, né? Era o Ancelotti, o Uhum. técnico. No ano seguinte ele começa a ter as primeiras vezes ali no time titular, joga um jogo ou outro, uma transição, né? E aí o Ancelotti é demitido no fim da outra temporada. O Real Madrid foi vice-campeão espanhol com 90 pontos, uma coisa absurda. Nossa. E ele foi demitido mesmo assim. Caiu na semi da Champions e foi vice-campeão espanhol. Ele é demitido. E aí no ano seguinte vem o Zidane, e aí o Casemiro vira titular. E aí ele forma o trio Casemiro, Modric e Kroos. E ganha 3 Champions seguidas. Tipo, fez E aí o história, resto né? é história. E acho que talvez se tem um momento mesmo pra ele voltar, assim, é agora, assim, né? Porque o Sim. Casimiro, quantos mais anos aí vai ter de O Casemiro jogo? deve ter uns 34, eu É, acho, por acho aí. também. E ele tá numa condição nesse momento, né? Não dá pra dizer que é um passo errado na carreira. Ele fez uma aposta de sair do Real Madrid, ele ainda tinha contrato. Ele pede pra sair do Real Madrid e vai jogar no Manchester United, que é um gigante, que vive uma fase de algum tempo já tenebrosa, né? Total. E ele é um reserva, ele não joga no time do Rubem Amorim. Então ele tá ali encostado, eu acho que ele deve ter mais um ano de contrato, algo assim. Então, Fala-se pouco dele, esse nome aí, Ping. não, zero. Não, né? Zero, Ninguém né? fala. Ninguém fala. Ninguém Mas fala muito porque não tem jogado, né? Então as pessoas meio que esquecem. Ele tá lá Verdade. encostado, não joga. A Verdade. primeira temporada dele no United foi muito boa. Ele chegou muito bem ali com a liderança e tal.
E aí, depois disso, caiu muito de rendimento, parou de O jogar, time lá nem não ajuda convocado também, foi né? mais pra seleção. Então, é um cara que tá ali encostado. Pode ser uma aposta, quem sabe, para o futuro. O Anthony que ficou meio sofreu lá na mão dos Manchester United É também, outro né? também, Virou né? virou meme E ali, ele né? deu um belo dinheiro pro São Paulo, no momento que o São Paulo tava ali. Não que esteja muito melhor hoje, né? Mas tava com as calças na mão. E a venda dele do Ajax pro United deu ao São Paulo 100 milhões de reais. Com mecanismos ali de solidariedade, revelação, tudo mais. O São Paulo tinha acho que um 10% ou 20% dele. E pegou uma taxa muito boa, né? Ele vai por um valor muito alto do Ajax pro United e agora ele tá no Betis. É verdade. Inclusive estreou no fim de semana Estreou bem, retrasado, fez gol, estreou foi eleito bem, melhor em campo, tudo é. mais. É um jogador, o Antony eu já acho que é um jogador que tem outras questões, assim. Eu acho ele um jogador pouco objetivo. É um cara que tem alguma qualidade técnica, mas eu acho ele pouco objetivo. Acho E que é isso que irritou acho que é isso que na Europa irritou os se cobra europeus muito ali, né? isso, né? É. E aí, A famosa de girar em giradinha lá cima da da bola, que bola. lá matou a carreira É, dele o praticamente. David Neres já tá numa rota diferente, né? Ele foi pro Napoli, tá Napoli, bem né. lá, tem É. feito bons jogos. Com a saída do Kvaratskhelia, que é um muito bom jogador, foi pro PSG. Ele deve ser um titular nessa reta final de temporada. O Napoli é o líder do campeonato italiano. Tem chance de ser campeão de Uhum. novo. Total. Então, são dois jogadores que saem do mesmo lugar, mas nesse momento, dois jogadores que foram para a seleção brasileira, né? O David Neres, campeão da Copa América em 2019 aqui no Brasil, jogando algumas partidas. O Antony esteve na Copa do Mundo do Catar há 2 anos. Caramba, o Antony foi E pra Copa. foram para caminhos muito diferentes na Europa. Não vejo Sim, eles voltando muito cedo, né? também Mas é. para um futuro. Acho que ainda vão longe ali. Agora, se você pudesse resgatar o número 9 para o São Paulo nessa temporada, assim, quem você resgataria? Quem é o 9 que mais te fez brilhar o olho ali no Ó, São eu vou Paulo? falar um que eu não vi jogar, mas sim, você vê os vídeos Uhum. e lê as histórias e busca assim saber um pouco dele. É um cara fora de série. Eu traria de volta do passado o França. É, né? Eu ia Traria o eu ia eu França de eu volta pen do passado. esse cara me fez sofrer muito. Ele era muito bom, né? Ele era muito técnico, ele fazia uns gols, assim, de um Frio na cara do jeito, gol, né? cara, meu, alto ali, meio até você dizia: "Ah, é meio desengonçado e tal", que nada, velho, o cara era uma fera, assim, de fazer gol, Eu acho realmente. que até, pra mim, assim, até mais ele do que o Luiz Fabiano. O Fabiano Aham, foi bons. Eu acho o Luiz Fabiano um pouco superestimado por perfeito. algumas E o pessoas. França ao contrário, É, né, um pouco subestimado, o eu Luiz Fabiano acho. foi um bom atacante, jogador de Copa do Mundo, jogou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, viveu bons momentos no São Paulo. A gente falava há pouco de jogadores que foram para a Europa, não necessariamente para grandes times. Ele foi para o Sevilha e teve uma história interessante. Ganhou Verdade, títulos no Sevilha, verdade. que não é nem de perto um dos gigantes do futebol espanhol, Não. muito longe disso, né? Arrumou as brigas lá. Algumas. E aí ele voltou pro Brasil. Eu vi ele jogar a reta final de carreira dele no São Paulo, no quarteto Ganso, Kaká, Pato e Luiz Fabiano. Time Caramba. que foi semifinalista, foi vice-campeão brasileiro em 2010 ou 11, um daqueles 2 anos que o Cruzeiro foi campeão, um bi, né, consecutivo do Uhum. Cruzeiro. Era esse quarteto ofensivo. Eles foram vice-campeões brasileiros e semifinalistas de uma Sul-Americana. O jogo que São Paulo cai nos pênaltis pro Atlético Nacional de um tal de Juan Carlos Osório. Viria a Viria ser. depois a ser técnico do São Paulo. E gostava muito do Pato, né? Ele chamava o Pato de Alexander. Ele Não, gostava muito do esse Pato. momento do Osório aqui, assim, foi todo um momento ali, né, porque ficou todos os olhos nele, e ele tinha coisa dos caderninhos É, que ele as nossa, canetas, né? e ele o Rogério gostava muito dele, então Até hoje é foi uma das todo um grandes referências momento, do viu. Rogério. É O mesmo? Rogério sempre fala muito bem quando perguntado em entrevistas sobre referências, ele sempre fala muito do Osório. Eu acho que o que o Osório trouxe, assim, pensando na questão do Rogério, foi uma forma muito diferente de treinar. Eu acho que isso talvez Uhum. tenha um cara que todo dia te trazia um treino diferente. Você pode questionar ali as questões em campo, tudo mais. Embora a passagem dele do São Paulo não tenha sido ruim, Não ele foi ruim. vai embora do São Paulo com o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do E Brasil. por que mandam um cara Não, embora ele no foi embora, porque ele ele foi tinha pra seleção, ele não foi pro foi? México. É verdade. O trabalho dele no São Paulo não foi ruim. Ele assume já no meio da temporada, depois de mais um campeonato paulista ruim. Ele vem e ele leva o São Paulo à semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Lembro até, o São Paulo fez um jogo muito bom contra o Vasco. O São Paulo elimina o Vasco e vai pra semifinal. E aí perde pro Palmeiras, perde pro Santos, perdão, a semifinal. O jogo que o Gabigol acaba com o jogo no Morumbi. Fez uns Uhum. 2 gols. Era o time que tinha Gabigol, Ricardo Oliveira, Giovani, o Lucas Lima. E vai perder a final pro Palmeiras no Allianz Parque. E era o time do Osório, só que aí ele sai,
né, ele tem a oferta para treinar o México, era o sonho da vida dele Uhum, treinar uma seleção numa né? Copa do Mundo, era a Copa de 18, né, que era 2 anos depois, era um projeto para se preparar para a Copa de 18. E aí ele decide ir embora. São Paulo sofreu 3 vezes com isso nos últimos anos. Total, cara. O E Osório indo para o México, o Bausa foi para a seleção argentina, depois isso. de ser semifinalista de Libertadores com um time horroroso, e o Dorival recentemente foi para a seleção brasileira. E você não acha, o Zubeldia, logo quando ele chegou à Teve um seleção rumor de equatoriana, o Zubeldia, vocês ainda correm o risco de ter mais um aí, o viu? Zubeldia foi uma história de seleção equatoriana. O Equador viveu ali depois da Copa do Mundo uma transição, saiu. Esqueci agora o nome do técnico do Equador, era um bom Miguel, não treinador. era Não, Miguel, não era não, né? esse. E aí vem o BKSS, que era o auxiliar do Do Sampaoli. Sampaoli, o Ele cabeludo. assumiu aí e ele é o técnico até hoje da seleção do Equador. Ah, o BKSS ainda é o técnico É, da... É mesmo, ainda é. olha. O técnico do Equador que eu tô me referindo, hoje ele treina o. Hoje ele treina o. Uma seleção que tá bem pra caramba nas eliminatórias. Gustavo Alfaro, ele é técnico do Paraguai hoje. O Ele Paraguai foi, ganhou do Brasil, da Argentina e do Uruguai nessas foi do eliminatórias. Boca, foi técnico do Foi Boca técnico também, do Gustavo Boca. Ele Alfaro. foi técnico do Equador na última Copa do Mundo, né? Ele levou o Equador pra Copa. E aí ele sai e depois vem o BKSS. E nessa época houve um rumor do Zubeldia. E também na seleção argentina, porque depois do Brasil e Argentina do Maracanã, que a Argentina ganha Aham. por 1-0 o gol do Otamendi, o Scaloni dá uma entrevista estranha. Não sei se tenho mais capacidade de motivar esses caras. Não sei se a gente vai conseguir atingir aquilo que a gente atingiu. Uhum. Ganhar a Copa América, ganhar a Copa do Mundo. Total. Então meio que não sei se estarei aqui daqui pouco tempo. Ele deu essa entrevista e aí na imprensa argentina muito se falou, pô, o Zubeldia é um nome aí. Ele Que tava bem no poderia São Paulo é. naquele momento. Não duvido que o Zubeldia vai pingar, cara. Em algum momento vai pingar, assim. Bom, uma pergunta. Jogador aposta pra 2025. Assim, não precisa ser uma revelação, mas um jogador que você bota fé que vai... Do São Paulo? Não, assim... Futebol brasileiro? Futebol brasileiro ou mundial mesmo, assim. Um jogador que te salta aos olhos, assim. Cara, vamos ficar no futebol brasileiro. Sim, no futebol brasileiro não dá mais pra você falar o Estevão, porque ele já não é mais uma aposta, ele já é uma realidade. Eu vou ficar com o Rian Francisco. Rian Estamos aqui falando Francisco, de São Paulo. Cara, eu tava no Pacaembu ele é da quarta-feira. base? É, eu tava no Aham. Pacaembu quarta-feira passada e é muito legal você acompanhar, independentemente. Eu tava trabalhando, não tava torcendo nesse dia, né? É muito interessante você observar a história desses garotos, né? E esses primeiros movimentos deles. Como deve ter sido muito legal ver o Neymar, por exemplo, começar no Santos. Então, pô, eu tive a possibilidade de ver o Endrick no Palmeiras, no estádio, né? Ver o Estevão algumas vezes no Allianz Parque, no estádio também. E quando esse menino entrou no jogo na quarta-feira contra a Portuguesa, você percebe que tem uma coisa diferente ali. E aí o menino vai lá e faz um gol no último lance do jogo e dá 3 pontos. Além da grande copinha que ele fez, 2 gols de cavadinha na semifinal. Ele foi o grande nome do título do São Paulo, embora não tenha jogado a final contra o Corinthians. E eu acho que ele é um menino diferente. Você olha pra ele e você fala, pô, esse moleque aqui tem algo. E ele tá no elenco principal. Tá no elenco principal. Hoje ele é o terceira opção, vai. Aham. Tem 17 anos, é um menino magrinho, pequenininho, precisa ganhar um corpo. Você olha pra ele e fala, esse cara ainda não é um jogador de futebol. Perfeito. Mas ele tem qualidades pra ser um cara nessa linhagem aí. Eu não sei se ele vai ser um Endrick. O Estevão acho que é o melhor de todos esses que surgiu, melhor até que o Uhum. Endrick. Não sei se ele vai chegar a tanto, mas eu acho que ele vai ser um muito bom jogador de futebol. Você acha que a base do São Paulo precisa recuperar algo que já foi, assim? Porque eu via muito mais, assim, não sei, né, vendo de longe, né? Mas já vi muito mais jogadores sendo Sim, o São revelados Paulo já ali. teve mais capacidade de revelar do que ele talvez tenha nesse momento, né? Eu acho que isso passa por administração, por Uhum. menor investimento, e quando você investe menos, Uhum. você consegue ter menos qualidade na revelação de jogadores, né? Embora essa safra que ganhou a Copinha tenha bons jogadores, tenha bons meninos. Tem o Lucas Ferreira, que é um bom menino, tem o próprio Rian, tem o menino Hugo, que é bom jogador, mas assim, ele sofreu uma lesão de ligamento de joelho na final da Copinha. Agora, na final? Então. Putz. Então ele seria promovido a trabalhar com o time principal, ele vai ficar 1 ano sem jogar. Putz. E não dá pra você saber como um menino de 17 anos vai reagir a uma cirurgia dessa. Pode ser que a carreira dele tenha acabado. Sim. Total, cara. Porque Tomara que não. É porque o futebol é muito cruel, porque às vezes tem a ver com o timing. O timing do cara acabar de Sim. ganhar a copinha e já não sei o que, não sei o Subir, que. se formar, e ele vai ter uma lesão que vai atrapalhar demais o processo de formação do corpo dele, do desenvolvimento de jogo. Total. Tudo isso vai demorar muito tempo pra acontecer agora. Ele vai voltar a pisar num campo daqui a 8 meses. Aham.
Vai demorar muito tempo. Então, E aí já com a idade de profissional, né? exato, ele já vai ter ali Já não é mais 20 júnior. anos, já não vai dar mais pra ele jogar uma copinha, por exemplo, vai ter Exato. 19 para 20 anos. Exato. Acho que esses 3 meninos, assim, da base, são uns, assim, interessantes. Não é um trabalho como o do Palmeiras, por exemplo, que hoje tem 7, 8 da base no time Ah, ele principal. tem a ver com investimento? Tem a ver com o investimento e com o trabalho, né. O Uhum. trabalho do João Paulo Sampaio é um trabalho espetacular. Dizem que esse é o cara Ele das é bases, né? o cara que tem um olhar diferente. Você precisa ter. Precisa, né? Precisa ter aqueles caras que têm uma capacidade de olhar e projetar lá na frente. Falar, pô, esse menino aqui tem algo. E às vezes esse cara não é o cara que é o rei dos números, Não. mas ele é o cara que consegue é isso, né, enxergar a coisa. Eu acho que assim, até o Edu do Futirinhas estava aqui, ele falou do Zito, né, de como o Zito foi importante, como ele achou o Neymar lá e criaram uma categoria. Não, muitas vezes não é. O cara não é um. O João Paulo, por exemplo, não foi um craque, não foi um grande jogador. Perfeito. Jogou ali no Vitória e tal. Até o Vampeta, que é meu companheiro lá de Jovem Pan, fala histórias do João Paulo. Eles jogaram juntos no Vitória. Né? Olha. E ele foi demitido lá do Vitória, porque na cabeça dos caras, esse cara aqui não entende muito do riscado. E hoje ele é uma referência de base, não é só no Brasil, cara, é no futebol mundial. Claro, não, você vê os gringos chegando no Palmeiras, pô. Qualquer cara que tá saindo, agora levaram o Vitor Reis Vitor lá. Reis. E ele tem uma forma muito, muito interessante de lidar com a molecada, que eu acho muito legal na rede social, que é um problema atual. Então você olha lá, às vezes ele brinca, comenta nas publicações dos meninos. Ah, é mesmo? Na Copinha, por exemplo, teve um episódio engraçado que o menino do Palmeiras foi bem lá, deu umas 2 assistências no jogo. E aí postou uma foto do jogo e os meninos todos ali, os meninos do time ali dando uma moral no comentário. Ele foi e comentou, não jogou nada hoje. Ele brinca com os caras, tipo, não se levem tão a sério porque vocês estão começando e isso pode atrapalhar vocês. Mas é isso, às vezes o autoprofissionalismo. Não, às vezes também tem a ver com esse cara que é muito humano. Sim. Talvez aí esse cara tenha um lado A humano. capacidade de gerir no futebol é um negócio importante. São Paulo agora desenha uma parceria com o Evangelos Marinakis, que é um grego, que tem uma grana absurda, ele é dono de alguns times na Europa, e ele vai investir um dinheiro para que o São Paulo possa melhorar um pouco a sua estrutura, mas também comprar jogadores jovens de outros times, que acontece bastante. O Endrick, por exemplo, começa no São Paulo. O Rian Francisco começa no Palmeiras. Então, essas coisas acontecem. O menino vai lá com 12 anos e aqui não vão me dar uma oportunidade, eu vou para outro lugar. Perfeito. Então, o São Paulo desenha essa parceria, um investimento de 10 anos, que vai, obviamente, ter uma contrapartida, ele vai ter um lucro do outro lado. Ninguém investe 500 milhões de reais num negócio para não ganhar nada do outro lado da linha. Lógico. Ele vai investir para receber nas vendas desses investido no jogo, mas tudo bem. Mas pode ser que isso surta algum efeito. Eu não sei se é esse o modelo ideal, não sei. Perfeito. Mas é uma coisa que a gente vai observar nos próximos anos. Então, ó, atenção, hein, torcedor tricolor, de olho no São Paulo este ano de 2025, vem com tudo. Aí, quem quiser acompanhar então o seu trabalho, Jovem Pan, correto? Jovem Pan, me segue nas redes sociais, _Raí Monteiro, RAI Monteiro. Estou lá na Jovem Pan, TNT na Champions e em alguns mais outros lugares. Fiquem de olho então, Raí, muito obrigado, obrigado pela pelo presença, convite. tá bom? Semana que vem estaremos de volta com mais um Esporte Clube. Espero vocês, um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço